Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: cuidado nas instalações elétricas. Pessoal, como já vimos, é essencial se certificar da voltagem correta antes de ligar um aparelho ou uma lâmpada. Lembrando que aqui no Brasil nós utilizamos as voltagens de 110, 127 e 220 volts, ok? Então vamos lá. Para diminuir as chances de choque e proteger alguns aparelhos elétricos de variações na tensão elétrica, é feita uma ligação terra, como a gente observa aí na imagem. O aparelho ele é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrado no solo ou pode ser também alojada na parede da casa, permitindo que o excesso de carga elétrica escoe rapidamente para a terra. Para isso, gente, os aparelhos elétricos e eletrônicos são fabricados atualmente com os plugs, como esse da imagem que a gente está vendo aí agora, no padrão de 3 pinos, sendo um deles o pino terra, que é esse pino do meio. O aterramento, pessoal, ele é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009. Vamos falar agora sobre algumas situações que podem causar risco para nós, ok? Por exemplo, enrolar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e pode provocar curto-circuito. Quando isso ocorre, a intensidade da corrente aumenta muito e o calor produzido aquece o circuito a ponto de queimar o aparelho ou provocar um incêndio. Para proteger as instalações elétricas dos efeitos de curto-circuito e de eventuais aumentos da corrente elétrica, existem os disjuntores e os dispositivos chamados fusíveis, muito utilizado em automóveis e equipamentos elétricos. Mas vamos ver como é que funciona isso. É assim, ó. Quando a corrente elétrica ela ultrapassa determinada intensidade, há um aumento da temperatura que queima o fusível, interrompendo a passagem da corrente e protegendo a instalação elétrica. Nas residências, o fusível ele vem sendo substituído por esse aparelhozinho aí, o disjuntor, que desliga automaticamente, ou seja, ele desarma se a corrente ela ultrapassa um determinado valor. A vantagem é que basta ligá-lo novamente depois que se resolve o problema dentro da residência. Lembre-se sempre de que é muito perigoso, pessoal, mexer em aparelhos elétricos mesmo estando desligado, porque eles acumulam energia elétrica e pode dar choque. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo, um choque ele pode provocar sérias queimaduras e até fazer o coração parar, viu? Levando a pessoa à morte, pessoal. Cuidado, hein? Por isso, pessoas sem o preparo e a formação técnica em eletricidade não devem mexer em aparelhos elétricos ou trocar fios. Vamos falar agora sobre alguns cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, se tivermos criança pequena em casa, é muito importante colocar os protetores nas tomadas para evitar que as crianças coloquem o dedinho lá na tomada. Não use aparelhos com fios descascados ou danificados. Isso pode provocar incêndio, ok? Ligar mais de um aparelho elétrico na mesma tomada pode causar sobrecarga, pessoal, risco de acidentes e até mesmo incêndio. Outra dica que fica aí para vocês é não soltar pipa perto de rede elétrica, pois há um risco enorme de choque elétrico fatal. E, por fim, devemos evitar a utilização de equipamentos elétricos em dias de chuva, tempestade com raios, tá certo? Deixa ligado somente os aparelhos essenciais, como geladeira, por exemplo. Bem, pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. Um grande abraço. Tchau!